E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Nosso Senhor Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, hoje estaremos estudando o capítulo 27, o trabalho enfim. Nós não terminamos o capítulo, né, para variar um pouquinho. A gente nunca consegue, né, em menos de uma semana terminar o capítulo, mas vamos lá, porque como a gente sempre comenta, o intuito maior é a gente estudar, não é só ler a obra, não é a gente poder fazer alguns paralelos com outras obras. No programa passado, nós comentávamos sobre o espanto do André Luiz quando ele adentra as câmeras de retificação as câmaras de retificação que se encontram no Ministério da Regeneração, e ele se espanta a ver tantos sofredores, tantos desesperados. Nós vamos nos lembrar aqui que ele escuta gritos e ele sabe da história do Ribeiro, um moço que ficou desesperado, que ainda estava muito ligado aos pensamentos da família, a gente comentou isso também. Então, o Tobias, que junto com a enfermeira Narcisa, que estão acompanhando ele nesse primeiro dia de estágio, o Tobias está explicando para ele que todos aqueles que lá se encontram nesse estado desesperador foram aqueles que, infelizmente, não se prepararam para a desencarnação. Ele até comenta que a gente, quando faz uma viagem, a gente troca, não é, para poder ficar bem nesse outro país, a gente troca a nossa moeda pela moeda vigente naquele país, para ser facilitada a nossa vida lá. E ele compara que esses sofredores, eles não fizeram isso, eles não trocaram, né, todas as facilidades que eles tinham enquanto encarnados, ele mesmo coloca, em créditos espirituais. A gente comentou isso, que eles nunca ajudaram ninguém. Na realidade, esses sofredores, a gente pode dizer que eram verdadeiros predadores. O que um predador faz? Um predador, ele só se beneficia, ele só suga, ele só quer para ele. Ele se esquece de dar, não é? Ele esquece de retribuir. Então, essas pessoas, esses espíritos que estão nesse sofrimento, eles se esqueceram de dar a vida, de retribuir tudo que receberam. Eles só queriam para si. Eles nunca ajudaram ninguém, provavelmente, né? Porque eles são muito egoístas e eles chegam no mundo espiritual numa situação muito difícil. Mas a gente tem que analisar que esses que já estão albergados lá nas câmaras de retificação, eles já estão algo melhor. Eles já são aqueles espíritos que já demonstravam um pouco de melhoras a nível mental. Uma possibilidade de melhoras, né? Porque nisso nós vemos na literatura espírita inúmeras vezes essa situação, porque é a misericórdia divina, né? Sempre estampada e sempre demonstrada no exemplo que os bons espíritos nos dão de socorro aos infelizes, a nós outros, quase todos na Terra ainda,
tão recalcitrantes em muitos erros. Um exemplo bem claro disso que nós temos na obra de André Luiz é no livro Libertação, onde o espírito de alta envergadura superior, Matilde, o nome dela é Matilde no livro, na obra, ela se materializa em nosso lar para fazer um pedido a um trabalhador da colônia, chamado Gúbio, que ele faça uma incursão às regiões trevosas a fim de resgatar, vamos dizer assim, né, convocar para o lado bom da vida o Gregório, que foi filho dela em séculos anteriores. Por quê? Há cerca de 50 anos, ela começa a ver nele, no Gregório, a sentir um certo cansaço, uma certa monotonia em fazer o mal. O mal já não dá a ele tanto prazer mais. Nisso que ela sente isso, quem vê ele de fora, quem lê o livro e vê o comportamento dele, não vê isso, mas ela vê. E nisso, há 50 anos, né, que ela sente isso. E nesses 50 anos ela sentindo, ela já sabe que está na hora de começar a chamar a atenção dele para o bem. E a história é muito bonita, né? Ela resgatando ele dali. Resgatando ele porque ela já sente nele um cansaço de fazer aquilo, já não está dando prazer, já é uma tendência para fazer o bem. Então, mesmo nas situações mais tenebrosas, eles veem o lado bom, eles veem um momento de uma ponta de esperança para aquilo, vamos dizer assim, virar o jogo, né? Fazer. Então, isso acontece sempre e é uma característica dos espíritos superiores, que é a paciência e a misericórdia. Isso. O Tobias vai terminar o parágrafo que a gente leu no programa passado com uma frase muito interessante. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Então, esses eram aqueles que abusaram enquanto encarnados estavam, abusaram do poder, do dinheiro, da beleza. Eles abusaram, eles se esqueceram que a vida na Terra, existe uma lei de Deus, que é lei para o universo, que é a lei de amor, justiça e caridade. A vida é solidariedade, a vida é fraternidade, é uma lei. Então, quando a gente foge ao cumprimento dessa lei de maneira egoísta, a gente acaba chegando ao mundo espiritual como mendigos, porque a vida é permuta, é troca. Todos nós, né, recebemos, mas temos a obrigação de dar. E a gente também não está se referindo só às coisas materiais. Porque a gente pode dar um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa saúde física, a gente pode dar um pouco do nosso conhecimento intelectual, seja ele qual for, a qual nível for, porque sempre vão existir pessoas que estão, às vezes, nessa encarnação, numa condição inferior à nossa, em algum momento, como nós também estamos, muitas das vezes, bem inferiores em relação a outras pessoas. Então, a vida é assim, é um estendendo a mão ao outro. O símbolo na Bíblia que nos fala sobre isso é a escada de Jacó, que ele, né, na visão dele, ele via os anjos subindo e descendo o tempo todo a nos ajudar. O exemplo maior de ajuda, de colaboração a todos nós, foi a vinda do governador planetário à Terra, encarnado, para nos ajudar. Então, aqueles que passaram e que passam a vida só pensando em si mesmo, não é? Só, como ele coloca aqui, se abastecendo a si mesmo, valorizando e abusando de tudo que tinha de bom, sem retribuir nada, sem ajudar a ninguém, na Terra é considerado milionário, mas no mundo espiritual chega como mendigo. Sobre isso que a Tereza está falando, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão de número 643,
que é o capítulo da lei divina, quer dizer, uma lei divina ou natural. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Então todos podem. Aí ele continua: somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então isso é exatamente o oposto do que o Lísia está falando aqui de nós, que são contrabandistas da vida eterna. O que é um contrabandista? Ele frauda. Contrabandista, na interpretação do termo, contrabandista quer dizer fraudar. Não, quer dizer, não dar à vida o verdadeiro valor, que é o que os espíritos estão respondendo. Que o valor, que não há oportunidade, não há um dia na existência que a gente não possa fazer o bem. Dar o ouvido para escutar alguém é fazer o bem. Muito mais, às vezes, sacrificial do que dar um prato de comida. Claro, a comida é necessária, não é isso que nós estamos falando, mas assim, nós estamos dizendo que às vezes é muito mais sacrificial escutar alguém, às vezes a mesma história, repetida às vezes, não é? Do que às vezes oferecer alguma coisa material. Então não há, é o que os espíritos estão te dizendo aqui, não há quem não possa fazer o bem. Ah, eu não tenho recurso. Não tem recurso material, amoedado, muitas vezes. Mas tem o recurso da paciência, de treinar a paciência, de escutar, de aconselhar, de falar uma palavra amiga, de retribuir um sorriso, de fazer com que a pessoa se sinta bem. Né? Então, são várias situações que nós temos oportunidade, sim, que os espíritos estão dizendo aqui. São bem taxativos nisso, né? Então, é exatamente isso que o André Luiz está falando, né? E essas oportunidades que nós temos que aproveitar enquanto ainda encarnados, porque a finalidade nossa de estarmos encarnados é essa, é o fazer o bem, porque o fazer o bem, o grande beneficiado, em primeiro lugar, somos nós próprios, aquele que faz. Isso. Então, hoje vamos começar a leitura. Vamos começar a ler a partir do parágrafo 33. Depois dessa conversa, né, André Luiz coloca: realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Olha como é que ele já vai preparando o André Luiz para o que ele vai ver. Porque até então ele estava só explicando, agora ele vai botar na prática. E esse termo semi-mortos nos chama a atenção, porque aqui eles estão desencarnados, né? Na terminologia que normalmente a gente usa, estão mortos, né? Então ele usa o termo semi-morto. Por que esse termo semi-morto? Ele chama de infelizes, porque é a questão do apego, da onde está o pensamento ainda muito arraigado àquilo que ficou aqui na Terra. Então já é uma chamada de atenção para todos nós, para treinarmos esse desapego, o que é diferente da irresponsabilidade que os espíritos dizem. Se eu tenho uma coisa, se eu tenho um patrimônio, eu tenho que zelar por ele. Deus me emprestou aquele patrimônio para o bom uso, para o meu progresso individual. É necessário isso. Quando falamos de patrimônio, falamos do carro, do nosso corpo, da nossa casa. Nós temos que zelar, mas em tudo tem que ter um equilíbrio, né? Isso aí, os espíritos são bem enfáticos em falar, por exemplo, que nós floresçamos onde Deus nos plantou. Florescer começa por cuidar. O cuidado, o zelo, o asseio, a limpeza, né?
Não, eu sou desapegado, o que adianta eu limpar, porque vai ficar tudo aí. Aí já é o relaxamento, é o desequilíbrio. Então, os semi-mortos, eles estão ligados, estão desencarnados, estão mortos, mas estão ligados, muito ligados ainda, às coisas que ficaram aqui. Nós, ontem, lá na nossa casa espírita, na reunião, nós, num determinado ponto do estudo, que nós fazemos, o estudo nosso sistematizado da doutrina espírita, cada um tem a oportunidade de ter o volume, o livro na mão para ler, e nós lemos o livro. Mas é uma reunião pública. É uma reunião pública, tá? De estudo sistematizado. E num determinado ponto do estudo, nós pegamos o livro Voltei, que é um livro que foi ditado pelo irmão Jacó, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, foi uma grande pessoa, ajudou muita gente, e ele pede, os espíritos permitem que ele escreva através de Francisco Cândido Xavier a sua experiência da sua desencarnação e a sua chegada ao mundo espiritual. Muito bom livro, excelente. E aí o nome do livro é Voltei. E aí num determinado trecho lá do livro, ele já desencarnado, ele é amparado, né, pela filha que já tinha desencarnado antes, e a equipe do Dr. Bezerra vai recebê-lo e tal. Só que tem um trecho lá do livro que ele começa a ver ao lado dele a filha que ficou ainda encarnada, uma das filhas que ficou encarnada, pedindo papai, que saudade, papai, chorando normalmente. Não tem uma conotação ali na história de desespero dela, mas chorando normalmente, saudade. Ele sente isso e ele sente dentro dele a voz dela, e ao lado dele ele vê a imagem dela, chorando. Uma pessoa que está amparada, já tem um certo equilíbrio, tem um raciocínio, mas sente isso. Imagina aquele que não se preparou, como o André Luiz colocou aqui em capítulos anteriores, falta de preparação religiosa, não é? E não se preparou para isso e continua com a satisfação, assim, vamos dizer assim, a satisfação real dos prazeres que vão ficar aqui. E aí fica essa situação de semi-morto. Então, é o equilíbrio que nós temos que buscar. É cuidar daquilo. Primeiro, raciocinar que tudo nos foi emprestado. Nada é nosso. Está até passando o filme agora, Ninguém é de Ninguém, né? No filme, agora não. Está passando aí quer dizer, nós estamos gravando aqui. Não é agora. E nós estamos gravando em maio, né? Esse filme já, quando essa gravação for ao, o filme já deve estar. Já acabou, mas daqui a pouco deve ir para a televisão, para a televisão, né? As televisões que são pagas. Então, o filme de Ninguém é de Ninguém. E realmente tudo nos é emprestado. O que é nosso, realmente, que os espíritos ensinam, é o nosso pensamento. Esse é nosso. Por isso aí reside o nosso real livre-arbítrio. Então, essa questão do semi-morto, essa palavra que ele coloca aqui, para nós raciocinarmos. Vejamos, infelizes semi-mortos. Então, que nós vigiemos sempre o nosso comportamento, principalmente é isso aqui que vos fala, né? Que nós vigiemos sempre para que, na nossa desencarnação, que pode ser daqui a pouco, nós não passemos para o lado da vida real, da vida verdadeira, como um semi-morto, como aquele que morreu, mas não desencarnou. Não, vamos dizer assim, desencarnou, mas não morreu realmente. Está ligado ainda com os pensamentos aqui que ficaram. A gente vai poder, quem quiser e puder, esse assunto vai ser mais bem esclarecido no livro Os Mensageiros, no capítulo 22. Esse livro vem logo após o Nosso Lar, e no capítulo 22, o André Luiz vai explicar melhor a situação desses que chegam ao mundo espiritual e dormem. O título do capítulo é Os que Dormem. Então ele vai explicar nesse capítulo o porquê, né, mais detalhadamente, desse sono, porque eles estão como se fossem em coma. Eles estão semi-mortos. Uma pessoa que está em coma, quando a gente olha aqui, ela está semi-morta, porque ela não reage a nada, ela não faz nada mais sozinha, né, tudo por aparelhos, alimentação por sonda, ela não faz mais nada. Ela está semi-morta. No mundo espiritual acontece o mesmo.
Ao invés de você chegar bem no mundo espiritual, porque a nossa alma é imortal, a gente chega nessa posição. Então, no capítulo 22, ele vai falar assim, que daqui a pouco a Narcisa também vai dar a explicação dela, mas no capítulo 22 do livro Os Mensageiros, ele fala assim: eles dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Muitos dos que dormem são aqueles que passaram a vida acreditando que a morte é o fim de tudo, que não existe mundo espiritual, que a alma não sobrevive. Então, eles se condicionaram a esse pensamento negativista e, quando desencarna, né, acharam que não ia encontrar o nada, ficam paralisados. E também, eles dizem, eles permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas eles dizem, né, o André Luiz coloca que um dia vai chegar e eles vão ter que despertar, porque não tem jeito. Demora um pouco mais para um pouco mais para outros, mas eles vão despertar. Só que a gente tem que entender que esse sono, né, essa semi-inconsciência, a mente deles continuam trabalhando. Eles vivem verdadeiros pesadelos. Eu não sei se é no Missionário da Luz ou se... Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo, é a continuação desse capítulo. Isso. O André Luiz vai ver uma múmia, porque eles chamam de múmias. Uma múmia que está dormindo, ele entra no pensamento dela e o que ela está vendo o tempo todo é o crime que ela cometeu. Ela assassinou o amante... Ela mata o amante, ainda leva ele num carrinho de mão para jogar numa linha férrea, para simular um suicídio. Mas aquilo não saiu da mente dela. E é interessante, quando a gente, né, for estudar, se Deus quiser, esse livro, é interessante porque ela não viu o trem passar, não viu com os olhos carnais. Mas o André Luiz fala, se eu quisesse ver o trem passar por cima do cadáver, que ela já tinha matado o moço, eu poderia ter visto. Por quê? Porque, como Jesus diz, onde está o teu tesouro, o teu coração está lá, a tua alma está lá. Apesar dela ter, o corpo dela ter virado as costas, mas a alma dela ficou assistindo tudo. Porque era o pensamento dela principal naquela hora. Então, eles não estão... e o André Luiz diz que muitos dele com os olhos abertos. Eles estão ali em um estado comatoso, né? Para a gente fazer uma analogia aqui com o que a gente conhece. Só que a maioria de olho aberto. E a mente não para. E vai chegar uma hora, como o André Luiz coloca aqui, que eles vão despertar. Então, agora o André Luiz vai então nesse caso que a Tereza falou, interessante, porque ele está lá, ela está lá, né? E o André Luiz, com a permissão do instrutor, ele... Do Aniceto. Do Aniceto, isso. Ele vê o que ela está pensando. Então, ela não começa a pensar na hora que o André Luiz chega para examinar. Aquilo é um pensamento contínuo nela. Ela está vivendo essa situação. Ela está vivendo, revivendo, é como se fosse um disco repetindo a mesma coisa. Imagina o inferno que não é isso. É que não inferno. Deve ser. Esse é o inferno. Esse é o verdadeiro. Por isso que o céu e o inferno está na nossa consciência. Como está na capa de algumas edições da Federação, da FEB, do livro Céu e Inferno. Tem assim o cérebro, está assim o céu, aquela coisa linda, né, a natureza, e o inferno, aquela coisa tormentosa. É o céu e o inferno. Então é exatamente isso aqui. E a situação se repete o tempo todo na mente dela. O tempo todo. Então o André Luiz não está ali, ele não chega ali, ela não começa a pensar porque ele chegou ali e examinou. Não, ela está sempre assim, quem chegasse depois examinar. Até os espíritos avaliarem que está na hora de ela talvez reencarnar ou outro tratamento, essa é a avaliação deles, né? Então, por aí a gente vê como a gente deve vigiar sempre. Nós estamos chegando
ao final do programa, o relógio aqui realmente ele trabalha, ele não para. No programa, no próximo programa a gente continua o mesmo raciocínio. Vamos continuar. Um grande abraço a todos, muita paz. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.